E neste momento, iremos adentrar no assunto de hoje. Um assunto particularmente que me emociona, que faz lembrar da minha juventude. Na minha igreja, na minha congregação, na minha comunidade, na minha cidade, que me faz lembrar o quanto eu me identificava com este tema, com o livro de Atos dos Apóstolos. E o tema de hoje é: o que a Bíblia diz sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Até hoje, quando eu me deparo com este livro da Bíblia no Novo Testamento, me faz pensar o quanto nós distanciamos do modelo, do parâmetro da igreja primitiva. Da igreja de Atos dos Apóstolos. E uma certa vez, eu sou uma pessoa muito questionadora e indagadora. Indago muito. Se eu tenho dúvida acerca de um assunto, primeiro eu pesquiso, leio, busco o conhecimento e depois tiro a minha conclusão e declaro o conceito da minha conclusão. E quando nós fazíamos o seminário bíblico, e uma das minhas dúvidas, até com o meu pastor, da época de jovem, e alguns pastores de igrejas tradicionais, eu tinha uma dúvida muito grande acerca dos dons espirituais que estão contidos no livro de Coríntios. E um dos meus questionamentos até hoje, mas nós já temos a resposta revelada pelo Espírito de Deus, e um dos meus questionamentos era: por que não acontece ressurreição de mortos com tanta frequência quanto acontecia na época dos apóstolos? Este era o meu grande questionamento, e eu fazia pergunta aos meus professores do curso teológico, e ninguém conseguia responder. Sempre se desviava de uma resposta, da minha pergunta, sempre entrava em outro assunto, e me consideravam uma pessoa chata, porque eu queria saber, eu considerava os meus professores um exemplo de conhecimento, de sabedoria, e certamente acreditava que eles tinham essa resposta. Eles respondiam, mas não satisfaziam o meu espírito. E fui buscando, cavando, investigando, pesquisando,
na orientação do Espírito Santo, até que um belo dia o Espírito Santo me revelou. Não posso contar toda a dinâmica e a história da revelação aqui, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Mas em outro momento, no momento mais propício, mais adequado, nós iremos contar toda essa dinâmica, toda essa história, esse testemunho sobre por que hoje não acontece a ressurreição de mortos com frequência. E o Espírito Santo nos revelou esse assunto. Era o meu questionamento, era a minha indagação. E nenhum professor do curso teológico conseguiu me responder. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que eu me deparo com o livro de Atos dos Apóstolos, não sei quantas vezes, eu já li tantas vezes o livro de Atos dos Apóstolos, e posso te dizer que a resposta do desafio pode estar no livro de Atos dos Apóstolos. Eu me identifico tanto com o livro de Atos dos Apóstolos que eu não fico satisfeito com a posição da igreja atual, ordiana, moderna, contemporânea. Não consigo entender por que a igreja contemporânea está agindo dessa maneira em detrimento à igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos. Eu não posso admitir, eu como uma pessoa cristã, não posso admitir as atitudes da igreja moderna, da igreja contemporânea, da igreja ordiana, das atitudes da igreja de hoje, da igreja atual, que está indo contra os parâmetros bíblicos e parâmetros da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva.